Olá! Bem, eu prometi que falaria sobre medidas protetivas nesse post, mas apareceram situações em que me fizeram perguntas e eu resolvi falar sobre o relaxamento das medidas de isolamento social que foram feitas pelo governo municipal. Dentro desse relaxamento, para que o lojista puder abrir o seu estabelecimento, o restaurante, o bar, ele tem que assumir um termo de responsabilidade. O que diz esse termo de responsabilidade? Que ele vai tomar todas as medidas de proteção do consumidor, ou seja, do cliente dele, e se responsabilizará se por acaso esse cliente contrair a doença em seu estabelecimento. Claro que terá que fornecer para os seus funcionários e também para os clientes alguns produtos de prevenção, como álcool em gel, álcool 70% para higienizar o local e as pessoas utilizarem de máscaras e assim por diante. Agora, dentro do termo estão citados alguns artigos. Artigo do Código Penal, do Código de Defesa do Consumidor, do Código Civil e também do Código, que seria a CLT, trabalhista, né? A Consolidação das Leis do Trabalho. Nesses artigos, falam sobre a responsabilização do fornecedor, do patrão, enfim, de pessoas que promovem determinados atos e que devem ser responsabilizados por esses atos. Olha, na minha interpretação, ao meu ver, com muita cautela, pareceu que o poder público está jogando a responsabilidade de que alguém contraia a doença em seu estabelecimento, ele será responsabilizado e sofrerá consequências penais, cíveis, do consumidor e trabalhistas. Ora, eu pergunto para você, como que eu posso saber se uma pessoa contraiu uma doença no meu estabelecimento? Como eu vou saber se foi lá dentro do meu estabelecimento que ela adoeceu? Se eu tomei todas as providências, é claro que eu não vou permitir que um funcionário meu trabalhe doente, ou então sem máscaras, ou que eu não tenho higiene. Isso é o mínimo que o meu estabelecimento pode ter. Agora, se eu seguir todas essas regras, como é que eu vou saber se alguém adoeceu dentro do meu estabelecimento? Eu pergunto. Eu acho que aí foi um pouco além. Vamos dissecar, vamos falar sobre os artigos que fundamentam o termo de responsabilidade em que obrigaram os lojistas a assinar. Primeiro, sobre o Código Penal. Está lá um artigo, o artigo 268 do Código Penal, que fala, certo? Eu vou ler os dizeres para não me errar. Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Eu concordo, certo? Porque a pessoa tem que seguir as orientações feitas pelo poder público. Vai cometer um crime? Vai. Tudo certo, até aí tudo bem. Mas depois fala do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil. Lá no Código Civil fala o dever de obrigação melhor dizendo, de indenizar a pessoa por ato ilícito. Ou seja, quando eu pratico determinado fato que seja prejudicial materialmente, ou seja, algum dinheiro, fisicamente ou então moralmente. Eu acho que o lojista, o dono do bar, do restaurante, não está praticando ato ilícito em fornecer a comida, o material, o bem que está sendo comprado. Eu acho que não se aplica. Da mesma forma, o Código de Defesa do Consumidor fala da responsabilidade dele de fornecer um produto que não seja defeituoso e que não seja viciado, ou seja, que pode prejudicar a pessoa. Também entendo que não se aplica. Por quê? Dentro desses mesmos artigos falam que o produto ou serviço não será considerado defeituoso se o fornecedor demonstrar que o produto não tem defeito ou então a culpa do defeito é exclusivo do consumidor. É o caso, por exemplo, se eu servir uma comida, eu tenho certeza que essa comida que está sendo servida não contém o vírus coronavírus. Não contém o Covid-19 na comida que eu estou fornecendo e não contém também no produto, ou na camiseta, ou no bem, ou no lápis que eu estou vendendo, contém o vírus. Por quê? Se contiver o vírus, eu me calo. Mas não é o caso.
Da mesma forma, ao citar sobre as leis trabalhistas, se eu estou fornecendo o EPI, ou seja, equipamento de proteção individual, a máscara, o álcool em gel, a higienização do local, como que eu vou saber se o meu funcionário não contraiu essa doença em casa, ou na rua, ou até mesmo no ônibus? É uma coisa própria, é uma coisa pessoal. Eu achei meio pesado a respeito de colocar dentro de um termo de compromisso, um termo de responsabilidade, uma situação que é hipotética. É a mesma forma, acredito que o governo federal vai indenizar aquelas pessoas que estão na fila da Caixa Econômica Federal para retirar a ajuda emergencial? Acredito que não. Porque, mesmo havendo ele provocando de alguma forma, com culpa ou sem culpa, essa aglomeração, poderá ali nessa aglomeração alguém contrair o coronavírus ou alguém disseminar a doença. É culpa do Estado? Não, mas também aplica-se todas essas leis que foram ditas neste termo aos órgãos públicos. E eu acredito que não seria razoável eu condenar o município de Uberlândia a indenizar alguém que contraiu o coronavírus, certo? Mesmo que seja numa fila que ele próprio provocou. Eu acho que eu deixei claro. E devo lembrar vocês o seguinte: olha, quero agradecer ao governo municipal de Uberlândia que tomou providências urgentemente, motivos pelos quais nós já estamos relaxando, as medidas em virtude de que o índice está baixo, de contaminação. E eu espero que se extermine. Mais uma vez, os meus parabéns, mas tudo que a gente tem que fazer, como eu tenho dito aqui, referente a uma situação emergencial, nós temos que ser razoáveis. E não acredito que me culpar por alguém pegar um coronavírus, seja no meu escritório, seja no bar, no restaurante, seja dentro de uma loja, seja razoável. Vamos devagar, ok? Próximo post nós vamos falar sobre as medidas protetivas. E eu lembro, nos acompanhe, nós estamos lá no Instagram, Professor Marcelo Brito com 2 T's, é o Instagram. E estamos também com o podcast, Fazer Direito. Um abraço e até o próximo encontro.